Olha, meu amigo de saúde, não é? Olha, o Ministério da Saúde anuncia a criação de um comitê de emergência para o enfrentamento da Mpox, né? Mpox. É, olha, o que se tem da Mpox é que é mais uma doença do macaco, lavar o macaco, né? Essa doença teve um período de... Ela eclodiu, aconteceu que ela diminuiu e agora volta. A nossa equipe conversou com o infectologista, doutor Fernando Chaga, meu irmão. Ele está aí? Ah, pai, um tríplice fraternal abraço, irmão, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Boa noite a todos que estão agora nos assistindo. Ô, doutor, Pois é, Vinícius, que é o seguinte... Na verdade, a doença a gente chamava de monkeypox, né? Só que muitas pessoas acabavam, por exemplo, a gente teve casos de macacos que foram literalmente mortos por conta disso, o pessoal associando o macaco à doença. Porque originalmente, há muitos anos atrás, tinha-se uma associação entre os primatas, isso lá na África, e a transmissão dos primatas desse vírus para as pessoas. Só que a gente sabe que não é bem assim. Hoje a transmissão é mais de pessoa a pessoa, né? Então a gente mudou para Mpox, porque a família do vírus se chama poxvírus. Por isso que ficou o nome Mpox. O que acontece, Vinícius? Em 2022, um dos ancestrais desse vírus, esse vírus ele sofreu uma mutação e se dividiu em dois tipos, né? Um desses tipos, um desses ancestrais que a gente chama de clados, que são origens, um desses clados, ele se espalhou pelo mundo, que é o monkeypox, que chegou aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, Vinícius, só esse ano, 2024, só em São Paulo, houve um aumento de mais de 200% dos casos de monkeypox lá, né? Só que o tipo 1, que é o tipo que ficou na África, ele sofreu uma nova mutação. E agora é um vírus muito mais perigoso. Por quê? Porque ele é muito mais transmissível e ele é muito mais letal. Só para você ter uma ideia, a Covid-19 ela tinha uma letalidade de 2%. É muita coisa. Você imagina 100 mil pessoas adoecendo, 2% das pessoas poderiam evoluir para a morte. Essa cepa que está lá na África, que é o que nós estamos com medo que se espalhe pelo mundo, ela pode matar até 5% das pessoas que têm a doença. Então, é uma situação que a gente precisa se preocupar. Tem uma vacina, mas a gente não sabe se essa vacina vai ter efeito contra a doença. E o medicamento que nós temos, não tem no Brasil, mas que existe em outros países, não funciona contra essa cepa em especial. Por isso, o alerta da OMS quanto o risco dessa doença se espalhar para todo mundo. Então, agora me diga, esse contato é o quê? É mão com mão? Como é que acontece? Para que as pessoas possam saber em casa. É no toque da mão? É como? É o seguinte, ela pode ser transmitida por gotículas. Uma pessoa com vírus, ao falar, pode jogar gotícula contendo vírus em outras pessoas. Só que na prática, a gente tem visto mais essa transmissão pelo toque das pessoas. Inclusive, Vinícius, é considerado também uma doença sexualmente transmissível. Os casos de Mpox que nós temos no Brasil não são iguais a estes casos na África, mas no Brasil a grande forma de transmissão tem sido o contato sexual, que não é necessariamente a penetração dos órgãos genitais, mas encostar a pele por muito tempo. Assim como também, Vinícius, pode ser transmitido por exemplo, toalha compartilhada, lençóis de cama compartilhados. Então, essa facilidade de transmissão tem preocupado bastante, porque, como eu lhe falei, você imagina, é uma doença que causa lesões na pele, a pessoa tem febre, tem dor no corpo, tem moleza, mas 3 dias depois que a pessoa apresenta febre, começam a sair lesões na pele, que são verdadeiras feridas, verdadeiras bolas de tecido, literalmente, que a gente chama de crostas, de nódulos, que se espalham pelo corpo ao ponto de atrapalhar até mesmo a pessoa de se alimentar, e a pessoa não consegue se alimentar e pode morrer do que a gente chama de inanição, sem conseguir se alimentar. Então a gente precisa de fato ter essa consciência, né? Quando chegar a vacina, tomar essa vacina, se Deus quiser vai chegar aí nesses próximos meses, para evitar que essa doença entre em nossas casas. Obrigado, hein? Um abraço, parabéns, um tríplice fraternal abraço, irmão. Até mais, hein? Eu agradeço, irmão. Fique com Deus. Uma boa noite a todos. Olha aí, prevenção sempre, né? Lavar as mãos, tal, cuidado com os contatos, não é? Eita, meu amigo!